Faxineira grávida foi demitida por se atrasar depois de ajudar o homem ferido. Um dia depois tudo mudou. Antes de começarmos este vídeo, comente de qual estado do Brasil você está assistindo a este vídeo. Agora vamos para o vídeo. Não se esqueça de se inscrever agora mesmo. E se fazer a coisa certa custasse absolutamente tudo? Luciana estava grávida de 7 meses, correndo sob chuva torrencial para não perder emprego que era a única fonte de renda de sua família, quando viu o homem sangrando na rua. Ela tinha 2 minutos para chegar ao trabalho. Dezenas de pessoas haviam passado sem parar. E sua chefe havia deixado claro, mais um atraso e ela estaria demitida. Socorro! Alguém ajuda! Luciana gritou, ajoelhando-se no asfalto molhado enquanto segurava a cabeça do estranho ferido em seu colo, usando sua própria blusa para estancar sangramento que poderia matá-lo. 23 minutos depois, quando a ambulância finalmente levou Felipe Andrade, executivo milionário que havia escorregado e batido a cabeça, Luciana chegou ao trabalho sabendo exatamente o que a esperava. Você está demitida, Dona Marisa disse friamente, sem nem ouvir explicação sobre como Luciana havia salvado uma vida. Esta é a história devastadora de mulher grávida que perdeu tudo por fazer a coisa certa, emprego, segurança, quase o casamento. Mas 7 dias depois, quando Felipe rastreou a mulher que lhe salvara, tudo mudou de formas que ninguém poderia prever, provando que às vezes sacrifício é apenas investimento em um universo que mantém contas. A chuva caía em cortinas densas sobre as ruas de Recife, Pernambuco, naquela manhã cinzenta de terça-feira quando Luciana Mendes, de 26 anos e grávida de 7 meses, corria desesperadamente pela Avenida Boa Viagem tentando chegar ao trabalho. Seu uniforme azul de faxineira já estava encharcado, o peso da barriga tornando cada passo mais difícil, mas ela não podia parar. Não podia se atrasar. Não de novo. Por favor, Deus, só mais 10 minutos, ela murmurou, verificando o relógio barato no pulso que mostrava 7h47. Seu turno começava às 8h em ponto no edifício comercial Torres Business Center, e sua supervisora, Dona Marisa, havia deixado muito claro na semana passada: Luciana, é a 3ª vez este mês que você chega atrasada. Mais uma vez e vou ter que te demitir, grávida ou não. As regras são para todos. Luciana havia tentado explicar. O ônibus que pegava da periferia onde morava em uma casa minúscula de 2 cômodos com um marido desempregado estava sempre atrasado, o trânsito era imprevisível, ela estava no 7º mês de gravidez e não conseguia se mover tão rápido quanto antes. Mas Dona Marisa não queria ouvir desculpas. Deveria sair mais cedo então. Foi tudo o que disse, virando as costas para Luciana de forma que deixou claro que o assunto estava encerrado. Então Luciana começou a sair de casa às 6h da manhã, mesmo que significasse estar no escuro e pegar 2 ônibus em vez de um para garantir que chegaria a tempo. Havia funcionado pelos últimos 5 dias. Mas hoje, o primeiro ônibus simplesmente não apareceu. Ela esperou por 20 minutos angustiantes no ponto enquanto chuva começava, até que finalmente desistiu e começou a correr, sabendo que perderia o segundo ônibus também, mas esperando pegar um táxi ou qualquer coisa que a levasse ao trabalho antes das 8h. Foi quando viu o homem caído na rua. Ele estava esticado no asfalto molhado na esquina da Avenida Conselheiro Aguiar, terno caro completamente ensopado, pasta executiva aberta ao lado dele com papéis voando pela rua encharcada. Sangue escorria de um corte profundo em sua testa, misturando-se com água da chuva em riachos vermelhos que se espalhavam ao redor de sua cabeça. Pessoas passavam apressadas sob guarda-chuvas. Algumas olhavam brevemente, mas ninguém parava. Era apenas mais um problema em uma cidade cheia de problemas. E todo mundo tinha seus próprios lugares para estar. Luciana parou, seu coração acelerando não apenas do esforço de correr mas do horror do que estava vendo. O homem estava consciente, mas seus olhos estavam desfocados e ele parecia confuso, tentando se levantar mas caindo de volta toda vez que tentava. Senhor, o senhor está bem? Ela se ajoelhou ao lado dele, ignorando a água fria e suja que imediatamente encharcou seus joelhos. O que aconteceu? O homem olhou para ela, focando com dificuldade. Ele parecia ter uns 40 anos, cabelos escuros agora grudados na testa pelo sangue e chuva, características que sugeriam alguém acostumado a conforto e controle mas agora completamente vulnerável. Eu escorreguei, ele conseguiu dizer, voz fraca. Bati a cabeça. Acho que vou desmaiar. Luciana olhou ao redor desesperadamente, procurando ajuda, mas a rua estava estranhamente vazia agora, apenas carros passando velozes sem parar. Ela verificou o relógio, 7h52. Se ficasse para ajudar.
Certamente perderia o emprego. Mas se fosse embora, esse homem poderia morrer ali sozinho na chuva. Não vai desmaiar, ok? Vou ligar para a ambulância, ela disse, pegando seu celular velho com mãos trêmulas. Mas quando tentou discar, a tela mostrou sem crédito. Claro, ela não tinha conseguido recarregar há 3 dias. Senhor, o senhor tem celular? Preciso chamar ajuda. Luciana procurou nos bolsos dele, tentando não pensar em como isso poderia parecer se alguém visse. Mulher de uniforme de faxineira vasculhando bolsos de executivo caído. Ela encontrou o telefone, um modelo caro que ela nunca poderia pagar, e discou 192 para SAMU. Preciso de ambulância na Avenida Conselheiro Aguiar com Boa Viagem. Tem um homem ferido, bateu a cabeça, está sangrando muito. Por favor, venham rápido. A atendente fez perguntas. O homem estava consciente? Respirando? Havia outras lesões visíveis? Luciana respondeu tudo enquanto segurava a cabeça do homem em seu colo, usando sua própria blusa para pressionar contra o ferimento e tentar estancar o sangramento. A ambulância está a caminho. Fica com ele, não deixe ele adormecer se suspeitar de concussão, instruiu a atendente. Luciana verificou o relógio novamente, 7h58. O trabalho ficava a 15 minutos dali. Não havia chance nenhuma de chegar a tempo agora. Ela ia perder o emprego. Ia perder a única fonte de renda da família, a única forma de pagar aluguel, comida, preparar para bebê que chegaria em 2 meses. Desculpa, o homem murmurou, seus olhos encontrando os dela. Você está molhada. Está grávida. Não deveria estar aqui no chão, não é seguro para você ou o bebê. A preocupação genuína em sua voz, mesmo em seu próprio momento de crise, tocou algo em Luciana. Não se preocupe comigo. O senhor bateu a cabeça feio. Como se chama? Manter a conversa era importante. Ela sabia disso de novela médica que costumava assistir. Felipe. Felipe Andrade. E você? A voz dele estava ficando mais fraca. Luciana apertou mais forte contra o ferimento. Luciana. Luciana Mendes. E não vai adormecer, ok, Felipe? Fica comigo. Fala sobre sua família. Tem esposa? Filhos? Felipe fechou os olhos por um momento, e Luciana o sacudiu gentilmente. Felipe. Abre os olhos. Fala comigo. Ele abriu os olhos com esforço. Tenho filha. Isabela. Tem 8 anos. Ia buscá-la na escola hoje, é meu dia. Sua voz falhou. Luciana sentiu pânico. Felipe, fica acordado. Pensa na Isabela. Ela precisa do pai dela. Fica comigo. Finalmente, após o que pareceram horas mas foram apenas 12 minutos, a ambulância chegou. Paramédicos saltaram, avaliando rapidamente a situação. A senhora fez bem, disse um deles para Luciana enquanto preparavam Felipe para transporte. Pressão na ferida provavelmente salvou ele de perder muito mais sangue. É parente. Luciana balançou a cabeça. Não, só estava passando e vi ele caído. Ninguém mais parou. O paramédico olhou para ela, realmente olhou, vendo o uniforme encharcado, barriga óbvia, o fato de que ela estava tremendo não só de frio mas de choque atrasado do que acabará de acontecer. A senhora deveria ir para casa, se trocar. Não é bom ficar molhada assim na sua condição. Luciana assentiu, mas não se moveu enquanto eles colocavam Felipe na maca e na ambulância. Apenas quando as portas fecharam e a sirene começou é que ela olhou para o relógio, 8h23. Ela estava mais de 20 minutos atrasada. Estava demitida com certeza. Luciana caminhou lentamente até o Torres Business Center mesmo assim. Cada passo pesado não apenas com água encharcada em seus sapatos baratos mas com terror do que estava por vir. Quando chegou, Dona Marisa já estava esperando, braços cruzados, expressão que não prometia nada bom. Você está 27 minutos atrasada, Luciana. E está pingando água por todo o chão que eu acabei de limpar. A supervisora era mulher de 50 anos, magra e severa, que tratava o trabalho de limpeza com seriedade militar. Dona Marisa, eu sei, desculpa, mas tem explicação. Havia um homem na rua, ele estava ferido, sangrando, ninguém estava ajudando então eu parei e... Luciana falava rapidamente, palavras tropeçando umas nas outras em seu desespero de fazer a mulher entender. Mas Dona Marisa levantou a mão, cortando a explicação. Não quero ouvir desculpas.
Avisei semana passada. 3 atrasos e você está fora. Esse é o quarto. Luciana sentiu lágrimas começarem a queimar seus olhos. Por favor, Dona Marisa. Preciso desse emprego. Tenho bebê chegando em 2 meses. Meu marido ainda não conseguiu trabalho. Se me demitir, não sei como vamos. As lágrimas caíam livremente agora, misturando-se com a água da chuva que ainda pingava de seu cabelo. Não é meu problema, Luciana. Tem fila de pessoas querendo esse trabalho que vão chegar na hora certa todo dia. Pega suas coisas e vai embora. A frieza na voz de Dona Marisa era absoluta. Não havia negociação, não havia apelo que funcionária. Luciana tinha visto essa mesma expressão quando a supervisora demitira José, zelador de 58 anos, por quebrar acidentalmente vaso caro. Regras eram regras, e sentimentos humanos não tinham lugar no mundo de Dona Marisa. Mas o homem poderia ter morrido. Eu salvei a vida dele. Luciana tentou uma última vez, sabendo que era inútil mas incapaz de simplesmente aceitar sem lutar. E isso é muito nobre da sua parte, Dona Marisa disse, voz pingando sarcasmo. Mas não paga suas contas nem as minhas. Você foi contratada para limpar escritórios, não para ser heroína. Agora sai daqui antes que eu chame segurança. Luciana pegou sua pequena mochila do armário dos funcionários. Não tinha muito ali, apenas um par extra de luvas de limpeza, garrafinha de água, e foto dela e do marido em dias mais felizes quando achavam que o futuro seria mais fácil. Ela saiu do edifício sob olhares piedosos de outros funcionários que haviam testemunhado a demissão mas não ousavam dizer nada por medo de serem próximos. A chuva havia diminuído para garoa fina quando Luciana começou a longa jornada de volta para casa. Ela não tinha dinheiro para táxi, mal tinha o suficiente para ônibus. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, não pelo cansaço físico mas pelo peso esmagador do que acabará de acontecer. Ela havia perdido o emprego. Não teria salário no fim do mês. Não teria dinheiro para comida, para aluguel, para as coisas que o bebê precisaria. E tudo porque ela havia parado para ajudar alguém em necessidade. Fiz a coisa certa, ela sussurrou para si mesma, uma mão protetora sobre a barriga onde o bebê chutava levemente, alheio ao desastre que o mundo de sua mãe havia se tornado. Salvei uma vida. Tinha que fazer isso. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, parte dela se perguntava, valeu a pena? Valeu arriscar tudo, segurança de sua família, futuro de seu bebê ainda não nascido, por estranho que ela nunca veria novamente. Quando chegou em casa, uma estrutura deteriorada com tinta descascada e goteiras em 2 quartos que dividia com o marido, Lucas estava sentado no sofá velho assistindo televisão. Ele olhou surpreso quando ela entrou tão cedo. Que aconteceu? Por que está em casa? E por que está toda molhada? Lucas tinha 28 anos mas já parecia mais velho, marcado por meses de desemprego após ser demitido de emprego em construção quando a empresa faliu. Luciana contou tudo, o homem ferido, a ambulância, o atraso, a demissão. Enquanto falava, viu a expressão de Lucas mudar de preocupação para frustração para raiva. Você parou para ajudar um estranho quando sabia que já estava em situação delicada no trabalho? Ele explodiu quando ela terminou. Luciana, como você pôde ser tão estúpida? A palavra atingiu como tapa. Ele ia morrer, Lucas. Estava sozinho, sangrando, ninguém mais parou. Luciana defendeu sua decisão, mas voz estava tremendo. Lucas passou as mãos pelo rosto, gesto que fazia quando estava estressado. E agora o que fazemos? Eu não tenho emprego, você não tem emprego, bebê chega em 2 meses, e temos exatamente R$ 347 na conta. Como vamos pagar aluguel? Como vamos comer? Eram perguntas para as quais Luciana não tinha respostas. Vou procurar outro trabalho. Amanhã mesmo começo a procurar. Algo vai aparecer. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia a verdade. Grávida de 7 meses, sem referências porque acabará de ser demitida, em cidade onde empregos eram escassos mesmo para pessoas sem suas complicações, suas chances eram quase nulas. Lucas não disse nada, apenas voltou a olhar para a televisão, mas tensão em seus ombros dizia tudo sobre o que estava pensando. Naquela noite, deitada na cama que rangia a cada movimento, mão sobre barriga onde o bebê mexia inquieto, Luciana se permitiu chorar. Não os soluços altos que fariam Lucas se sentir ainda pior, mas lágrimas silenciosas que molhavam um travesseiro fino. Desculpa, pequeno, ela sussurrou para o bebê.
Mamãe tentou fazer a coisa certa e bagunçou tudo. Mas vou consertar. De algum jeito, vou consertar. Mas enquanto o sono finalmente a levava, exausta física e emocionalmente, Luciana não tinha ideia de que sua decisão de parar e ajudar Felipe Andrade estava prestes a mudar sua vida de formas que ela nunca poderia imaginar. Apenas não imediatamente. Primeiro, ela teria que passar pela semana mais difícil de sua vida. Os próximos 7 dias foram blar de humilhação e desespero crescente. Luciana acordava às 5 horas mesmo sem ter trabalho para ir, incapaz de quebrar o hábito, e passava o dia percorrendo a cidade procurando qualquer emprego que aceitasse mulher grávida de 7 meses. Ela tentou supermercados. Desculpa, não contratamos grávidas por causa do risco. Restaurantes. Você vai precisar de licença maternidade em 2 meses. Não compensa treinar você. Até limpeza doméstica avulsa onde pensou que teria mais chance. Querida, você mal consegue se curvar com essa barriga, disse dona de casa de meia-idade com gentileza condescendente. Não vai conseguir limpar direito. Volta depois que o bebê nascer, talvez. Mas depois que o bebê nascesse, Luciana precisaria de dinheiro ainda mais, não menos. E precisava de dinheiro agora, não em 3 meses. No terceiro dia de busca infrutífera, ela voltou para casa para encontrar Lucas com expressão terrível. O que foi? Ela perguntou, temendo a resposta. Lucas mostrou o envelope que chegará no correio. Conta de luz. R$ 340. Se não pagarmos em 5 dias, cortam. Luciana sentiu como se chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eles tinham R$ 347. Se pagassem a luz, teriam R$ 7 para comida, transporte, tudo mais até Lucas conseguir trabalho ou ela conseguir milagre. E aluguel vence semana que vem, Lucas continuou, voz vazia. Mais R$ 800 que não temos. Luciana sentou-se pesadamente, mãos trêmulas. Como haviam chegado a este ponto? Há 1 ano, ambos trabalhavam. Não eram ricos, mas conseguiam pagar contas, ter comida na mesa, até economizar um pouco. E agora? Agora estavam à beira de perder tudo. Vou falar com Dona Joana, ela disse, referindo-se à proprietária da casa. Explicar a situação, pedir mais tempo. Mas quando foi na manhã seguinte, Dona Joana, mulher de 60 anos que herdara 3 casas e vivia dos aluguéis, foi implacável. Luciana, você já deve aluguel do mês passado. Deixei você atrasar porque tinha trabalho e prometeu pagar dobrado esse mês. Agora está desempregada e grávida. Ela balançou a cabeça. Não posso esperar mais. Se não pagar tudo até dia 15, vou ter que pedir para saírem. Luciana sentiu pânico. Mas para onde vamos? Tem o bebê chegando. Dona Joana suavizou levemente, mas não o suficiente. Sinto muito pela sua situação, de verdade. Mas tenho contas também. Essa casa é minha renda. Não posso simplesmente deixar vocês morarem de graça. Era argumento racional que Luciana não podia refutar mesmo querendo. Na noite do 5º dia, sentados à mesa da cozinha com conta de luz ainda não paga e aluguel se aproximando como trem, Lucas fez sugestão que fez Luciana gelar. Poderíamos pedir dinheiro aos meus pais. Os pais de Lucas, Dona Célia e seu Roberto, haviam se oposto violentamente ao casamento. Achavam que Luciana era inferior, ela vinha de família ainda mais pobre, não tinha educação além do ensino médio incompleto, e na opinião deles, estava prendendo Lucas à vida de dificuldade quando ele poderia ter feito melhor. Você sabe que eles vão dizer, Luciana respondeu amargamente. Eu avisei, deveria ter casado com alguém no seu nível, todas aquelas coisas horríveis que disseram no nosso casamento. Lucas suspirou. Eu sei. Mas estamos desesperados. E são avós do bebê, mesmo que não aprovem de você. Talvez isso faça diferença. Mas quando Lucas ligou, a conversa foi exatamente tão ruim quanto Luciana temeu. Ela podia ouvir voz estridente de Dona Célia através do telefone mesmo sentada do outro lado da cozinha. Eu avisei. Avisei que essa menina ia te arrastar para baixo. E agora ela nem tem emprego? E grávida. Lucas, volta para casa, deixa ela, você não precisa viver assim. Lucas tentou explicar que precisavam apenas de ajuda temporária, um empréstimo que pagariam de volta. Mas Dona Célia foi inflexível. Não vou dar um centavo enquanto você estiver com ela. Se quiser ajuda, volta para casa sozinho. Encontramos uma moça bonita e educada para você,
filha do contador da igreja. Você pode recomeçar direito. Quando Lucas desligou, ele estava branco. Ela disse não. Disse que só ajuda se eu te deixar. Ele olhou para Luciana, e por momento terrível ela viu algo em seus olhos. Não consideração séria de aceitar a oferta, mas cálculo de quanto mais fácil sua vida seria se fizesse isso. Não vou te deixar, ele disse finalmente, mas faltava convicção em sua voz. Mas Luciana, precisa entender, estamos realmente ferrados aqui. Como se ela não soubesse. Como se cada momento acordada não fosse preenchido com terror de onde dormiriam, como comeriam, como trariam bebê ao mundo sem dinheiro para hospital ou fraldas ou qualquer coisa. Na manhã do sexto dia, Luciana acordou sentindo contrações. Não as contrações de trabalho de parto real, era muito cedo para isso, mas tipo de aperto doloroso que indicava estresse, corpo respondendo à pressão emocional esmagadora. Preciso ir ao hospital, ela disse a Lucas, tentando não entrar em pânico. Algo está errado. O posto de saúde mais próximo ficava a 20 minutos de ônibus. Luciana não tinha dinheiro para táxi. Ela fez a jornada curvada sobre barriga, cada solavanco do ônibus velho mandando nova onda de dor. Quando finalmente chegou. Doutora, mulher jovem cansada trabalhando turno de 12 horas no sistema público sobrecarregado, examinou e então olhou para Luciana com preocupação. As contrações são de estresse. Seu bebê está bem agora, mas se você continuar sob pressão extrema, poderia entrar em trabalho de parto prematuro. Você precisa descansar, reduzir estresse. Luciana quase riu, mas saiu como som estrangulado. Doutora, perdi meu emprego, vou ser despejada, não tenho dinheiro para comida. Como exatamente vou reduzir estresse? A doutora suspirou, reconhecendo realidade impossível. Tem algum recurso? Família, amigos, programas sociais? Luciana havia tentado programas sociais. Estava em lista de espera para a Bolsa Família há 6 meses. Havia aplicado para outros auxílios, mas estava presa em burocracia infinita. E amigos? Ela e Lucas haviam perdido contato com a maioria dos amigos, ocupados demais com própria sobrevivência para manter relacionamentos sociais. Não tenho ninguém, ela admitiu. É só eu e meu marido, e estamos afundando. A doutora escreveu receita. Isso é para vitaminas pré-natais. Tenta pegar na farmácia popular, devem ser de graça. E realmente, pelo bem do seu bebê, precisa encontrar forma de reduzir estresse. Mas enquanto Luciana saía do posto de saúde, receita inútil na mão porque até farmácia popular exigiria documentos que ela precisaria ir em outro lugar para pegar, ela sabia a verdade. Não havia como reduzir estresse quando sua vida inteira estava desmoronando. Naquela noite, Lucas não voltou para casa até depois da meia-noite. Quando chegou, cheirava a cerveja. Onde você estava? Luciana perguntou, tentando manter a acusação fora de sua voz. Com Rodrigo e os caras. Eles estavam no bar, me convidaram, paguaram as cervejas. Lucas evitou olhar para ela. Precisava sair, clarear cabeça. Luciana quis gritar que ela não tinha luxo de sair e clarear a cabeça, que ela estava presa com o bebê crescendo dentro dela e futuro desmoronando ao redor. Mas estava cansada demais para brigar. Conseguiu pelo menos perguntar sobre trabalho? Os amigos de Lucas trabalhavam em construção e às vezes tinham informações sobre vagas. Lucas balançou a cabeça. Não tem nada. Crise afetou todo mundo. E assim foi o sexto dia, sem progresso, sem esperança, apenas descida contínua para o que parecia cada vez mais como desastre inevitável. Luciana passou a noite acordada, olhando para o teto com goteiras em 3 lugares, ouvindo barulho de ratos nas paredes, sentindo o bebê se mexer dentro dela, e se perguntando, que tipo de mundo estou trazendo você? Na manhã do 7º dia após a demissão, Luciana estava sentada no degrau da frente da casa, encarando a rua empoeirada do bairro onde morava na periferia. Não tinha mais energia para procurar trabalho, não depois de 6 dias de rejeições contínuas. Lucas havia saído de manhã cedo, dizendo que ia procurar, mas Luciana suspeitava que estava apenas evitando ficar em casa com ela e com o peso de seus problemas não resolvidos. Foi quando viu o carro, não um carro comum da periferia, mas sedã preto e lustroso que claramente não pertencia àquele bairro. Ele parou diretamente em frente à casa, e Luciana observou com curiosidade crescente quando o homem de terno saiu do banco do passageiro. Levou segundo para reconhecer, mas então registrou, era Felipe. Felipe Andrade,
o homem que ela havia ajudado na rua 7 dias atrás. Ele ainda tinha bandagem na testa onde cortara, mas fora isso parecia completamente recuperado, limpo, bem vestido, claramente de volta ao mundo de sucesso e poder que homens como ele habitavam. Luciana? Ele disse, caminhando em direção a ela com um sorriso que era parte alívio, parte gratidão, parte algo mais que ela não conseguia identificar. Finalmente encontrei você. Luciana se levantou desajeitadamente, conscientemente de como devia parecer. Cabelo não lavado há 2 dias porque estavam economizando água, roupa barata e manchada, a casa deteriorada atrás dela gritando pobreza. Senhor Felipe. Como está? Está bem. Felipe acenou com a mão, dispensivo. Estou ótimo, graças a você. Doutores disseram que se tivesse perdido mais sangue, se alguém não tivesse parado para me ajudar e chamar a ambulância, eu poderia ter morrido ali naquela rua. Ele fez pausa, emoção genuína em sua voz. Você salvou minha vida, Luciana. Luciana não sabia o que dizer. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas Felipe balançou a cabeça. Não teriam. Dezenas de pessoas passaram por mim. Você foi a única que parou. Mesmo estando grávida, mesmo na chuva, mesmo quando claramente tinha seu próprio lugar para estar. Ele a estudou. Aliás, não deveria estar no trabalho agora? E ali estava, pergunta que abriu comporta. Antes que pudesse se controlar, Luciana contou tudo. Sobre se atrasar por ficar ajudando, sobre ser demitida, sobre procurar trabalho sem sucesso. Sobre contas não pagas e ameaça de despejo e medo constante do que aconteceria quando o bebê chegasse. Não estou contando para fazer você se sentir mal, ela disse quando terminou, percebendo como tudo soava. Fiz escolha de ajudar você. Não me arrependo. Mas sim, tem sido difícil. Felipe estava quieto por longo momento, expressão que Luciana não conseguia ler. Quando falou, voz estava carregada com algo que parecia raiva. Você foi demitida por me ajudar? Por salvar minha vida. Luciana assentiu. Minha chefe era muito rígida sobre horários. Avisei ela que mais um atraso e estaria fora. Mas quando vi você ali, sangrando, sozinho, não podia simplesmente ir embora. Felipe tirou o celular, discou o número com movimentos precisos. Sandra. Felipe Andrade. Preciso que faça pesquisa para mim urgentemente. Torres Business Center, Avenida Boa Viagem. Quero saber quem é dono, estrutura corporativa, gestão, tudo. Em 1 hora. Ele desligou, depois olhou para Luciana. Qual era o nome da sua supervisora? A que te demitiu. Luciana hesitou. Dona Marisa. Marisa Cavalcante. Mas senhor Felipe, não precisa. Felipe a interrompeu gentilmente. Luciana, você sacrificou o seu emprego para me salvar. Minha filha ainda tem pai porque você se importou mais com vida humana que com manter seu trabalho. Deixa eu fazer isso. Ele fez pausa. Mas primeiro, precisamos resolver situação imediata. Você disse que conta de luz não foi paga e aluguel está vencido? Luciana assentiu, envergonhada agora de ter revelado tanto. Não estou pedindo dinheiro. Felipe acenou, cortando seu protesto. Eu sei que não está. Mas vou te ajudar mesmo assim. Motorista. Ele chamou o homem que ainda estava no carro. Leva a Luciana ao banco. Ela vai sacar dinheiro da minha conta para pagar contas urgentes. Depois traz ela de volta. Luciana estava atordoada. Senhor Felipe, não posso aceitar. É muito, eu não. Felipe colocou mão em seu ombro gentilmente. Luciana, deixa eu contar algo. Quando acordei no hospital após aquele dia, primeira coisa que perguntei foi sobre a mulher grávida que me ajudou. Ninguém sabia quem você era. Levei 1 semana para rastrear você. Tive que contratar investigador particular, revisar gravações de câmeras de segurança, entrevistar dezenas de pessoas até alguém reconhecer sua descrição e me dar nome do edifício onde trabalhava. Ele fez pausa, emoção rachando sua voz profissional. 1 semana procurando porque precisava agradecer a pessoa que valorizou minha vida mais que próprio bem-estar. E quando finalmente te encontro, descubro que você sofreu consequências terríveis por fazer coisa certa. Como posso não ajudar? As lágrimas de Luciana caíam livremente agora. Obrigada, ela sussurrou. Não sabe o que isso significa.
Mas Felipe ainda não havia terminado. E sobre trabalho, vou consertar aquilo também. Mas enquanto isso, tenho posição na minha empresa. Nada extenuante, apropriado para mulher grávida. Trabalho administrativo, organização de arquivos, coisas assim. Paga 3 vezes o que você ganhava como faxineira. Interessada? Luciana mal conseguia respirar. Eu? Sim. Sim, por favor. Mas Sr. Felipe, por que está fazendo tudo isso? Felipe sorriu tristemente. Porque há 2 anos, minha esposa morreu em acidente de carro. Ela estava sangrando na estrada, ferida mas viva, e ninguém parou. Todo mundo tinha pressa. Todo mundo tinha lugares mais importantes para estar. E ela morreu sozinha esperando ajuda que nunca chegou. Sua voz quebrou. Quando você parou para me ajudar, mesmo custando tudo, você fez o que eu queria desesperadamente que alguém tivesse feito pela Camila. Então isso não é caridade. É gratidão, é justiça, e a forma de honrar a memória da minha esposa fazendo pelo menos uma pessoa que faz coisas certas não sofrer por isso. Luciana não sabia o que dizer diante daquela revelação, então apenas assentiu, lágrimas continuando a cair. O motorista, homem de 50 anos que claramente havia ouvido tudo, limpou seus próprios olhos discretamente. Vou cuidar de tudo, senhora Luciana, ele disse gentilmente. Banco primeiro, depois mercado para comprar comida, depois qualquer outra coisa que precisar. As próximas horas passaram em borrão surreal. No banco, Luciana sacou 5.000 reais da conta de Felipe, mais dinheiro do que havia segurado em toda sua vida. Pagou conta de luz. Pagou aluguel atrasado e atual. Comprou comida suficiente para 2 semanas. Comprou vitaminas pré-natais que doutora receitara. E ainda sobrou 2.000 reais, que Felipe insistira que ela mantivesse para emergências. Quando voltou para casa, Lucas estava lá, olhando confuso para sacolas de comida. De onde veio tudo isso? Luciana, o que você fez? Por momento doloroso, Luciana viu acusação em seus olhos, como se suspeitasse que ela fizera algo vergonhoso ou ilegal para conseguir dinheiro. O homem que ajudei. Ela explicou rapidamente. O Felipe. Ele me rastreou, ficou sabendo que perdi emprego por ajudá-lo. Ele está ajudando a gente, pagou as contas e me ofereceu trabalho novo. Lucas processou isso lentamente. Trabalho fazendo o quê? Luciana explicou sobre posição administrativa, sobre salário 3 vezes maior. Ela esperava alívio, gratidão, celebração. O que viu foi algo mais complicado, alívio sim, mas também algo que parecia perigosamente com ressentimento. Então agora você vai trabalhar para milionário em escritório chique enquanto eu ainda estou desempregado? Havia veneno naquelas palavras. Luciana sentiu raiva florescer. Preferia que eu recusasse? Ficássemos sem dinheiro e fossemos despejados? Lucas se afastou, mãos nos bolsos. Não. Claro que não. É ótimo. É ótimo. Mas Tom dizia algo completamente diferente, e Luciana percebeu com tristeza que estava vendo o novo lado do marido, o lado que não conseguia celebrar sucesso dela se significava que ele ficava para trás. Na manhã seguinte, Luciana se apresentou no escritório da Andrade Investimentos no 10º andar de prédio reluzente na Avenida Agamenon Magalhães. Felipe pessoalmente a levou em tour, apresentando-a à equipe, mostrando mesa onde trabalharia. Horário é flexível, ele explicou. Entendo que está grávida, que terá consultas médicas, que alguns dias vai estar cansada demais. Não precisa bater ponto exatamente às 8 horas ou sair exatamente às 5 horas. Apenas faça seu trabalho, cuide de si mesma e do bebê, e está tudo bem. Era noite e dia comparado com rigidez de Dona Marisa. E depois que bebê nascer? Luciana teve que perguntar, memória de todas as rejeições recentes ainda fresca. Felipe sorriu. 3 meses de licença maternidade totalmente paga, e depois oferecemos creche no escritório. Minha filha usa também quando estou trabalhando e não está na escola. Acredito que funcionários com famílias devem ser apoiados, não penalizados. Era quase bom demais para ser verdade. Mas era verdade, e durante dias seguintes Luciana se estabeleceu em nova rotina. Trabalho era desafiador mas gratificante. Colegas eram amigáveis. Salário permitia que ela e Lucas respirassem pela primeira vez em meses. Mas tensão em casa estava crescendo. Lucas finalmente conseguiu trabalho,
posição em outra empresa de construção, mas pagava menos que trabalho anterior. Ele estava contente de estar empregado, mas havia amargura crescente de que Luciana estava ganhando mais que ele, trabalhando em ambiente melhor, com um chefe que claramente a valorizava. Deve ser bom, ele comentou uma noite quando ela voltou para casa após dia particularmente bom, ter sido salva por milionário. Resolveu todos seus problemas. Luciana estava cansada demais para brigar. Não foi assim. Eu salvei ele primeiro. É retribuição, não resgate. Mas Lucas apenas resmungou algo e saiu para bar com amigos, deixando Luciana sozinha com suas preocupações crescentes de que o que deveria ser bênção estava criando nova tensão em relacionamento já frágil. Foi 2 semanas após começar trabalho novo que Felipe chamou Luciana em seu escritório. Lembra que disse ia consertar situação com seu emprego anterior? Luciana havia quase esquecido sobre isso na correria de ajustar-se à nova vida. Sim, mas Sr. Felipe, não precisa. Tenho trabalho melhor agora, está tudo bem. Felipe balançou a cabeça. Não é sobre trabalho. É sobre princípio. Você foi punida por fazer coisa certa. Isso não pode passar despercebido. Ele deslizou o documento pela mesa. Acontece que Torres Business Center, onde você trabalhava, é propriedade de subsidiária de empresa de investimentos onde tenho participação significativa. Fiz algumas investigações sobre sua ex-supervisora, Dona Marisa. Luciana sentiu desconforto. Senhor Felipe. Felipe a interrompeu. Luciana, ela demitiu outras 3 mulheres grávidas no último ano. Todas por violações de regras. Mas padrão é claro. É discriminação ilegal. Também descobri que ela tem esquema onde força funcionários a comprar produtos de limpeza dela a preços inflacionados. Outro comportamento ilegal. Ele fez pausa. Dona Marisa foi demitida ontem. E todas as mulheres que ela demitiu ilegalmente, incluindo você, estão recebendo compensação. Luciana olhou para o documento. Acordo de compensação no valor de R$ 15.000 por demissão ilegal. Você não precisa aceitar se não quiser, Felipe disse. Mas achei importante que houvesse consequências. Pessoas que fazem coisas certas não deveriam ser punidas. E pessoas que abusam de poder deveriam ser responsabilizadas. Luciana assinou, mas não por causa do dinheiro. Assinou porque Felipe estava certo. Havia princípio envolvido. E pela primeira vez em sua vida, alguém com poder estava usando esse poder não para oprimir, mas para defender pessoas como ela. Naquela noite, quando contou a Lucas sobre compensação, esperava que ele celebrasse. Em vez disso, ele olhou para ela com expressão estranha. Então agora você é melhor amiga de bilionário que resolve todos seus problemas? A inveja tóxica em sua voz era inconfundível agora. Luciana sentiu algo quebrar dentro dela. Lucas, o que aconteceu com você? Estávamos afundando, estávamos prestes a perder tudo, e alguém nos ajudou. Por que você não consegue apenas ser grato? Lucas explodiu. Grata? Você quer que eu seja grato que minha esposa está sendo salva por outro homem? Que você passa o dia no escritório dele enquanto eu quebro as costas em construção? Que todo mundo sussurra sobre a mulher grávida que virou favorita do chefe rico? Luciana viu então com clareza dolorosa. Não era sobre gratidão ou princípios. Era sobre ego de Lucas, sobre ele sentir-se diminuído porque ela estava prosperando. Não é assim, ela disse calmamente, muito calmada. Mas se é assim que você vê, talvez tenhamos problemas maiores que dinheiro. A briga que se seguiu foi feia, cheia de coisas ditas que não podiam ser desfeitas. Lucas acusou Luciana de estar muito próxima de Felipe, de usar gravidez para ganhar simpatia, de esquecer de onde veio. Luciana acusou Lucas de ser fraco, de invejar em vez de celebrar, de ser exatamente como seus pais que sempre tentaram separá-los. Quando finalmente pararam, exaustos e com garganta rouca, verdade era clara, não tinham certeza se amor que uma vez compartilharam podia sobreviver ao teste de circunstâncias melhorando. Irônico, Luciana pensou amargamente, que haviam sobrevivido à pobreza desesperada mas podiam não sobreviver à esperança.